Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Júnior Trovão quem vos fala, espera o povo de Deus chegar aí nessa live aí do dia, hoje é dia 31, né? 30 de março, esperar o povo de Deus chegar aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida das pessoas que já estão chegando aí nessa live aí. Em nome de Jesus. Pedi os irmãos aí que possam compartilhar essa live e fazer essa live aí chegar ao maior número de pessoas possível. Compartilha ela aí. Compartilha com seus amigos, compartilha no grupo. E vamos levar essa live aí hoje ao maior número de pessoas aí possíveis para trazer um esclarecimento aí, em nome de Jesus. Esperar os homens de Deus chegarem, em nome de Jesus. Deus abençoe aí os irmãos que estão chegando agora, esperar o povo chegar mais um pouquinho. Os irmãos que estão chegando agora aí, vamos ver com os irmãos de onde os irmãos são, qual estado que você pertence, não a cidade, qual estado, para a gente ver aí quantas pessoas estão conosco aí, de vários estados, países. Fala conosco aí de qual estado você é, da onde você é, qual estado, Rio, São Paulo, Minas. Olha aí, gente de São Paulo é maciço, né? Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos, compartilha essa live aí que a gente já vai entrar num assunto aí que as pessoas estão me perguntando novamente sobre esse assunto. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Divulga aí com seus amigos, divulga aí com seus irmãos e vamos abordar esse assunto aí em nome do Senhor Jesus. Vendo aí de onde os irmãos são. Já chegou alguém de São Paulo? Deixa eu ver aí. Os irmãos estão ouvindo bem? Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos mais uma vez aí com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos já chegaram aí, tem chegado aí a glória de Deus. E a gente tem visto aí o que aconteceu, né? O Varão tá falando aí que tá aguardando a vigília aí, né? Vamos ver se a gente faz uma vigília, né? Seria uma bênção, hein? Em nome do Senhor Jesus. Uma vigília aqui pelas redes sociais, acho que seria extraordinária, hein? Em nome do Senhor. Vamos ver se a gente faz. Acredito que vai ser uma bênção, né? Passamos pelo menos aí algumas horas aí cultuando a Deus junto com os irmãos, glorificando o nome do Senhor, para a glória do nome dele. Meus irmãos, esteve aí a questão da profecia, né? A questão da profecia do dia 30, do dia 30 de março, que seria hoje, foi na madrugada de ontem, né, para hoje. E eu tinha visto lá realmente que no vídeo do pastor Ezequias, ele disse que, tá bom, deixa assim logo, deixa assim, é bom. Ele disse que a profecia, no caso, seria o que Deus tinha dado a ele, seria de meia-noite até as 5h40 da manhã, né, que no caso da manhã de hoje, do dia 30, e houve muita apreensão a respeito das pessoas, houve medo, né, em muitas pessoas. A profecia, ela viralizou, a profecia, ela acabou aí se estendendo por várias redes sociais, inclusive até em jornais, houve uma viralização daquela fala. Foi uma live, como a que eu estou fazendo aqui agora, e houve uma viralização daquela live e se estendeu para todo o Brasil aí, muita gente do Brasil, reportagens,
né, canais que falam acerca das reportagens, canais de telejornais começaram a questionar e falar acerca daquela profecia. Então, viralizou que o pastor Ezequias falou e as pessoas ficaram no aguarde. E eu vi muita gente temerosa concernente a isso. É como foi dito na profecia que aqueles que estão em Deus, o Senhor guardaria, né? Eu disse aqui, vou tornar a repetir, eu não desacreditei, porque eu sei da boca de quem estava vindo, é de um homem de Deus, e eu conheço bem pessoalmente a pessoa dele, né? Sei quem é um pai de 10 filhos, né? De 10 filhos, aliás, acho que são 9 meninas e um menino, a qual eu tenho uma amizade muito grande, que é com seu filho Júnior, e eu sabia muito bem da onde estava vindo aquela palavra profética. E ficou muito as pessoas apreensivas, além dele ser um pai, é um pastor de igreja, é um homem que tem um trabalho extraordinário com missionários, ajuda muitas pessoas. Então, já tinha uma profecia que Deus tinha dado a ele, e essa profecia também havia se cumprido. E aí uma profecia também que se tornou tomou uma projeção nacional, mas a palavra que saiu da boca dele se cumpriu. Resumindo, o pastor, eu vou falar com aquilo que ele me falou, inclusive eu tentei até entrar em contato com ele agora, novamente eu não consegui, devido que a hora que ele falou comigo eu estava ao banho e não teve como atendê-lo, e quando eu tentei retornar, eu não sei se ele estava num compromisso, e ele não atendeu também. Mas o que ele me falou é que tem um vídeo, ele deu uma entrevista a um jornal conhecido e falou com um certo delegado da Polícia Civil, em que o delegado afirmou a ele que nessa noite, isso segundo o que ele me falou, essa noite foi a noite que mais houve morte desde a chegada do Covid ao Brasil. Então, eu vou esperar ele se posicionar depois. Como eu falei, eu não gosto de polêmica, né? Eu só me posicionei na rede social porque eu sei quem era o homem de Deus, né? Eu sei quem é ele, então eu também, pela pessoa dele, né? A profecia a gente pode julgar, mas a gente acaba julgando também a pessoa, né? É isso que às vezes a gente se deixa se levar pelo lado emotivo, porque a gente junta a profecia com a pessoa. A Bíblia diz que nós devemos, de fato, julgar primeiro a profecia e não o profeta, mas hoje a gente faz uso de tudo, a gente julga a pessoa, a gente julga todos. Irmãos, e eu não estou falando aqui que ele errou, eu estou esperando também esse vídeo, ele me mandar, e assim que ele mandar, de repente eu vou postar aqui nas minhas redes sociais e vou mostrar para os irmãos. Eu tenho o maior prazer ver o depoimento que ele falou, como se não tivesse acontecido. Eu vou esperar o posicionamento dele, também falaria. Se ele errou, todo mundo está passivo de erro, todo mundo está passivo de errar. Você é passivo de erro, eu sou passivo de erro. Como eu disse, não estou afirmando nem que sim, nem que não. Mas se errou, a gente sabe que todos nós estamos fadados a errar. Quantas vezes a gente sabe que, como servo de Deus, a gente está pregando a palavra do Senhor e, naquele momento que a gente está pregando ali, 3 sentimentos regem a gente: a fé, a emoção e a razão. E, às vezes, a emoção também pode aflorar, né? Você pode falar algo, de repente, que Deus não mandou. Não estou dizendo que é o caso do homem de Deus lá, mas pode falar o que Deus não mandou. Mas e aí? Quem nunca errou, irmãos? Quem nunca deu uma palavra? Principalmente você que está pregando a palavra, a gente que está ali querendo ver a cura de alguém. Por exemplo, será que quando você estava orando pela vida de alguém, que você está vendo aquela pessoa com câncer, você está vendo aquela pessoa num leito de dor e você está orando, de repente falando em línguas estranhas, será que naquele momento ali você, de repente, não falou para ela dizer que Deus iria curá-la, que Deus iria restaurar a vida dela, a saúde daquela pessoa?
Porque você está orando, você está sentindo a presença de Deus, e daquele momento ali, de repente, você falou que Deus vai curar aquela alma. Quantos de nós aqui já não passou por uma situação dessa, e as pessoas em si, naquele momento, Deus não curou, foi apenas a sua emoção, foi apenas você se sensibilizando com aquela vida e desejando que Deus curasse aquela pessoa, que Deus tirasse ela daquele estado. Acredito que nem por isso quem já fez isso aí se emocionou, nem por isso as pessoas foram falso profeta por causa disso. É como eu disse, existe o falso profeta, é justamente aquele que está fazendo as coisas por engano. Ele já sabe que ele está enganando, ele sabe que ele está fazendo aquilo por algum benefício, ele sabe que ele está fazendo aquilo ali para tirar proveito da vida de alguém, irmãos. Mas aquele homem de Deus ali é um homem sério, aquele homem de Deus ali eu conheço, é um homem muito sério, e é como eu disse para vocês aqui agora, se ele errou, eu não estou dizendo, estou esperando ele se posicionar, falar acerca de um vídeo que ele disse que tem acerca de uma entrevista. Se ele errou, irmãos, ele não vai ser o primeiro também. Ele não será o primeiro que errou, ou então, de repente, muita gente também interpretou mal a profecia também do homem de Deus, da forma como interpretou, a forma como ele disse, pegou um texto, um pedaço fora do contexto. Então já fizeram isso comigo uma vez chegaram, postaram na rede social que eu disse que o Uber era do diabo. Eu nunca disse isso na pregação, mas pegaram um título e disseram, pastor diz que o Uber é do diabo, e aquele vídeo viralizou. Se você pegar a pregação, você vai ver que eu nunca disse que o Uber era do diabo. Eu disse que o diabo estava se utilizando daquele aplicativo para trazer discórdia, contenda, brigas, dissensões. Foi o que eu disse, mas eu não disse que o Uber era do diabo. O diabo se utilizar de um corpo, o diabo se utilizar de uma situação, o diabo é mestre em fazer isso. Mas disseram que eu disse que o aplicativo era do diabo. Eu nunca tinha dito, mas pegaram aquilo ali e colocaram um título dizendo, pastor diz que o Uber é do diabo, e na verdade eu nunca tinha dito isso. Então eu também não procurei me defender, esperei que o próprio Deus fizesse isso, porque o tempo é o melhor remédio na vida de um homem. O tempo e a verdade é o melhor remédio na vida de um homem. Então eu esperei. Então tem gente que pega as coisas fora do contexto e aplica, irmãos, joga isso, e as pessoas, como elas não têm, parece que não tem paciência de assistir um vídeo e ver um vídeo de 30 minutos, pega apenas uma frase e começa a exercer a sua opinião acima daquilo que o pregador falou. Quantas vezes, às vezes eu vou lá, eu posto um pedaço de um vídeo, eu posto um pedacinho de um vídeo no meu Instagram, eu posto lá que Jesus batizou tantas pessoas, e ali as pessoas estão pulando, as pessoas estão ali se alegrando. Aí eu já vi gente dizer nos comentários, dizendo, os pentecostais é só isso, é só pulo, fica aí pulando, Bíblia que é bom não é nada. Mas é um vídeo de 5 minutos, de 3 minutos, aonde a gente mostra apenas o final da mensagem, o efeito da mensagem, salvação de almas, e as pessoas estão ali, se elas estão pulando, é porque elas estão sentindo algo da parte de Deus. Se eu sinto frio, eu demonstro que eu sinto frio. Se eu sinto calor, eu demonstro que eu sinto calor. Se eu sinto dor, eu demonstro que eu sinto dor. E se eu estou sentindo a presença, porque também eu não posso demonstrar que eu estou sentindo a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente precisa de fato interpretar um pouco melhor as coisas de Deus. É como eu disse, não estou aqui defendendo a questão profética, a palavra profética. Eu estou defendendo a pessoa porque eu conheço. Ele não é de fato um falso profeta, é um homem de Deus. E como eu disse aqui, se errou, se de repente a palavra não se cumpriu, como ele disse, Trovão, foi o maior número de pessoas que morreram no dia de hoje, de ontem para hoje. Então eu falei, eu vou esperar o vídeo, eu mesmo vou
fazer questão de postar, eu mesmo vou fazer questão de chegar aqui e mostrar o vídeo que ele tem da entrevista e as pessoas falando, as pessoas policiais falando que foi o maior número de mortos, pessoas ligadas aos órgãos públicos falando do número de mortandade que houve nessa madrugada. Então nós vamos esperar. Agora, eu na verdade estou aqui defendendo a pessoa porque eu conheço. Você acha que se fosse uma pessoa que não tivesse índole, que se fosse uma pessoa que eu não conhecesse de perto, que eu não conhecesse a família, que eu não conhecesse o caráter, você acha que eu estaria aqui na rede social me posicionando? Eu estaria quieto. Você nunca viu eu se posicionar em muitas coisas que houve aí. Eu acho que essa é a primeira vez que eu me posiciono acerca de alguma situação que acontece, de alguma polêmica. Eu não me posiciono, eu fico quieto, eu fico orando, mas esse homem de Deus, eu sei quem ele é. Esse homem de Deus, eu conheço de fato e de verdade. Então, meus irmãos, vamos aguardar, vamos esperar, e assim que ele me der passar esse material para mim, eu vou mostrar para os irmãos aqui e a gente vai de fato saber o que aconteceu com a profecia. Pastor, se cumpriu, ele é homem de Deus? É. E se não se cumpriu, deixou de ser homem de Deus? Não, porque todo mundo erra. Todo mundo erra, eu erro, você erra. E o que mais me deixa perplexo, irmãos, é que parece que quem está do outro lado é todo mundo perfeito. Parece que quem está do outro lado ninguém erra. Parece que quem está do outro lado ninguém faz coisa errada. Todos são perfeitos na rede social. Agora, houve de fato uma viralização, houve temor, houve, mas aí a gente também vê, olha que coisa interessante, irmão, a gente também está vendo como está o nosso povo, a gente também está observando como está principalmente a igreja. Irmãos, a igreja, eu vou te falar, eu não vou generalizar, eu não posso generalizar porque eu não posso aqui pegar mais de 60 milhões de evangélicos, 70 milhões de evangélicos e colocar tudo no mesmo pacote, mas a gente observa que a igreja, emocionalmente, a igreja está doente, pelo menos uma parte da igreja, a igreja está doente, porque o emocional da igreja, não da sua totalidade, não a igreja como um todo, mas boa parte da igreja, o seu emocional está doente. As pessoas, quando pegam uma notícia que gera-se catástrofe, que vai ter catástrofe, que vai ter morte, as pessoas ficam apavoradas, as pessoas ficam desesperadas. A gente vê que as pessoas estão de fato mal preparadas emocionalmente. Você vai ver que até o próprio Elias, que era um guerreiro, um homem cheio do Espírito Santo, um guerreiro que eu digo, na questão de combater o pecado, de bater de frente com Acabe, homem que não tinha medo de exército, mas quando ele recebeu uma palavra de Jezabel, quando ele matou os profetas de Baal, quando ele recebeu aquela palavra da parte de Jezabel após matar os profetas, Jezabel mandou avisar a Elias: assim como tu fizeste com os meus profetas, me faça os deuses e outro tanto mais, se amanhã a esta hora eu não fizer a... Jezabel de fato mandou um recado para Elias. Elias naquele momento parece que ficou com o psicológico tão abalado, o emocional tão abalado, que Elias decidiu fugir. Elias decidiu entrar para dentro de uma caverna e pedir a morte. Então você observa que naquele momento o maior ponto fraco de Elias foi de fato o seu próprio emocional e o seu próprio psicológico, que foi totalmente abalado pela palavra de Jezabel. A gente precisa entender que a gente precisa se fortalecer no espírito, no emocional, no psicológico. A gente precisa estar bem preparado para todas as coisas. Aí eu pergunto para alguém que está me ouvindo aqui agora, olha que interessante, você que sentiu medo, você que sentiu pavor, uma pergunta, o medo mudou alguma coisa? O pavor mudaria alguma coisa? Impediria alguma coisa? O que vai mudar é a sua confiança em Deus, é a sua fé em Deus. Isso sim mudaria a situação. Irmãos,
Coisas piores estão para vir, coisas piores estão para acontecer. A gente tem que estar preparado, e principalmente preparado para ouvir de fato o som da última trombeta, ouvir a última trombeta soar, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e nós subamos no dia do arrebatamento da igreja. Se a gente não está preparado nem para ouvir uma notícia ruim, seja uma profecia que não é boa aos nossos ouvidos, você acha que essa geração, ou não estou generalizando, boa parte dessa geração de cristãos estão preparados para subir, para ser arrebatado? Acredito que não, irmãos. Se a gente não está pronto para uma notícia trágica, imagina para um combate. Aí eu fico pensando, olha para mim, eu fico pensando, esses crentes que pregam que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação. Fala aí, se o povo está com medo, se o povo está com medo de Covid-19, se o povo está com medo de uma profecia, se o povo está com medo de morrer, imagina quando o chumbo for grosso, imagina quando a ira de Deus estiver sobre a terra, imagina quando tiver o anticristo, o falso profeta e a besta, imagina quando as coisas piorarem, quando estiver vivendo-se o pior momento da história, aonde essa geração de cristãos vai subir, ela vai sobreviver? Vai nada, irmão. Se está com medo de um momento desse, se está com medo de uma hora dessa, você acha que esse povo vai estar preparado para enfrentar os intempéries da grande tribulação, que Jesus disse que nunca houve e nunca haverá dias como esse, e que se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria? Sabe o que Jesus está dizendo? Nem o dilúvio é capaz de se comparar o que vai acontecer na grande tribulação. Então, ou a gente se firma agora emocionalmente, ou a gente se prepara também espiritualmente, psicologicamente para o porvir, ou a gente será dizimado com palavras, a gente será acuado pelo medo, a gente será acuado por profecias, a gente será acuado por catástrofes. A gente temos que manter a nossa confiança em Deus. Eu disse isso aqui na outra live e vou tornar a dizer: medo nasceu comigo. Eu tenho medo porque sou ser humano, mas como crente, eu não posso permitir que o meu medo seja maior do que a fé que um dia Deus injetou em mim. A minha fé, a sua fé tem que ser maior do que o medo, tem que ser maior do que aquilo que nós vemos, tem que ser maior do que aquilo que nós ouvimos, tem que ser maior do que aquilo que está acontecendo. Deus não perde o controle de nada. A Bíblia vai dizer que Deus tem o seu caminho na tormenta. Quem é que abre os olhos no meio da tempestade? Quem é que abre os olhos no meio do furacão? Deus tem os seus olhos abertos. Deus tem os seus caminhos na tormenta. Aquilo que me apavora não apavora Deus. Aquilo que me dá medo não dá medo em Deus. Aquilo que me destrói não destrói Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas. E por que a gente vai ficar desesperado? Porque eu vou bater nessa tecla até os últimos dias da minha vida. Eu vou falar sobre isso até os últimos dias da minha vida. Paulo disse: eu não me canso de falar as mesmas coisas. Eu não vou cansar de dizer: o medo nasceu conosco, mas o medo não pode ser maior do que aquilo que Deus nos deu. Aí eu te faço uma pergunta: uma pessoa que não é crente, sentir medo é aceitável, é tolerável. Mas uma pessoa que é crente, sentir medo e deixar o medo ser maior do que a fé, aí não é aceitável. Aí você não está preparado para esse embate. Eu acho que justamente o que está acontecendo hoje é para medir de fato o termômetro, como a igreja se encontra emocionalmente, como está a igreja brasileira em nosso país, como está o nível emocional, espiritual, psicológico da igreja. Irmãos, nós estamos diante de uma geração que é a geração que mais se suicida, estamos diante de uma geração que é a geração que mais se corta, é a geração que mais quer se matar, quer tirar a própria vida. Jovens de 16
16, jovens de 15, jovens de 13, jovens de 14, estão tentando tirar sua vida todos os dias, e muitos estão conseguindo tirar suas vidas. Estamos diante de uma geração abalada, estamos diante de uma geração psicologicamente abalada, emocionalmente abalada, estamos diante de um número alarmante de pessoas, de jovens que são molestadas, que são violentadas pelos tios, pelos pais, pelos padrastos, pelos irmãos, e estão em oculto, e essas pessoas nascem com esse trauma da violência, e vem trazendo, até que chega o ponto que não aguentam, querem se matar, querem se cortar, querem destruir sua vida. Aí eu te pergunto, o mundo já está assim, o mundo já está abalado, mas a igreja se abalar, aí tem alguma coisa que está acontecendo. Aí eu te pergunto, fala para mim, aonde está o verdadeiro avivamento? Aonde está o verdadeiro conhecimento dessa geração? Uma geração que recebe ensino, mas não muda. Uma geração que recebe poder, mas não muda. Eu não estou falando só do meio pentecostal, estou falando dos tradicionais, estou falando de todos. Nós que criamos isso, tradicional, pentecostal, nós somos um povo só, irmãos. Somos um povo só que servimos ao mesmo Deus, é os homens que separam as coisas. Mas cadê cada um ensinando, dando alimento para as suas ovelhas? Mas a igreja parece que não muda. A maioria parece que não muda, estamos atemorizados, porque a gente desfocou, a gente está lutando contra nós mesmos. Observa, a luta de muitos crentes é contra os próprios crentes, a gente briga contra os próprios crentes, a gente diverge contra os próprios crentes. Irmãos, eu sou cristão há 24 anos, eu nunca vi um macumbeiro falar de outro macumbeiro, eu nunca vi um macumbeiro falar de outro macumbeiro na live, eu nunca vi um pai de santo falar de outro pai de santo. Eu não vejo demanda, irmãos, entre eles. A primeira coisa que eles dizem, quer ir no outro terreiro, vai lá. Se quiser vir aqui no meu, vem. Mas não há demanda. Eu não vejo o islâmico discutindo com outro islâmico, judeu discutindo com outro judeu, o católico discutindo com outro católico, aquele católico mesmo que professa. Eu não vejo ali um kardecista discutindo com outro kardecista, mas é nós somos os únicos exércitos que brigam contra nós mesmos. Enquanto nós tivermos essa postura, o diabo vai prevalecer. Enquanto a gente briga contra nós mesmos, as almas estão indo para o inferno. Enquanto a gente briga contra nós mesmos, o Espírito Santo vai ficando triste. Enquanto nós brigamos contra nós mesmos, nós entristecemos a pessoa do Espírito Santo, nós vamos se esfriando na presença de Deus. Eu não sei, eu sinceramente, irmãos, eu não sei que conhecimento é esse que essas pessoas que se dizem mestres no Evangelho têm, porque é um conhecimento que eles dizem que tem, que faz zombar dos menos favorecidos, zomba de pregadores, zomba de cantores, zomba de louvor, zomba de tudo. Esse conhecimento que esses camaradas têm tornaram eles mais burros, estão levando eles cada vez mais para o buraco, vão levá-los para o inferno. Porque um conhecimento que me faz zombar do meu próximo não pode vir de Deus. É um conhecimento ensoberbecido, é um conhecimento envenenado, é um conhecimento que está totalmente envenenado pelo orgulho. E essas pessoas, elas não estão cheias, elas estão inchadas. Então, é justamente o que está acontecendo. Por isso essa briga, por isso essa divisão, por isso puxa para o meu lado, é a minha igreja, é o meu povo, nós somos um só. A gente tem que se unir. O Brasil está a ponto, irmãos, o nosso país está a ponto de ser escravizado, o nosso Brasil está a ponto de sofrer aí um golpe, e a gente está brigando entre nós, quando na verdade a igreja deveria estar orando, clamando a Deus, pedindo misericórdia para intervir na nação brasileira. Somos 70 milhões de crentes, mas cadê o verdadeiro avivamento? Somos 70 milhões de crentes, mas cadê o desaparecimento da Cracolândia, a diminuição do crime, a diminuição do roubo, dos assassinatos, dos estrupos, da pedofilia? Aonde tem o verdadeiro avivamento? Satanás com seus demônios recuam. E o que está acontecendo? A igreja está crescendo, mas o crime também cresce.
A igreja está crescendo, mas a pedofilia também cresce. O número de crentes está crescendo no Brasil, mas o número de assassinatos também cresce. Tem alguma coisa errada na nossa nação. Será que a gente não percebeu isso, irmãos? Será que a gente não percebeu que enquanto nós brigamos contra nós mesmos, as milhões de vidas estão indo para o inferno? Enquanto a gente está brigando contra nós mesmos, centenas e centenas de milhares de pessoas estão entrando no inferno todos os dias, e a gente brigando contra nós mesmos. Eu disse e vou tornar a repetir e fazer essa pergunta aqui nessa live. Olha que coisa interessante. A gente está apavorado, e tem que estar, na questão da mortandade. E eu vou dizer aqui, porque eu já vi muitos médicos dizer que nem todo mundo, que nesses 300 mil que estão aí, nem todo mundo, segundo alguns médicos, morreram de Covid, mas foram assinalados como morte de Covid. Eu já vi médicos falar, tem vídeo rolando na internet sobre isso. Mas vamos lá, 300 mil pessoas morreram de Covid-19. A gente está todo mundo alarmado, né? Lógico, são almas, são vidas. E a gente se preocupa, chora, tem a dor da perca, a gente fica triste porque perdeu um pai, perdeu uma mãe. Mas a pergunta que não quer calar, essas 300 mil pessoas que a gente está aí fazendo alarde na internet, a pergunta é, para onde foram essas almas? Será que todas essas almas foram para o céu? Essa é uma pergunta que não sai da minha cabeça. Essa é uma pergunta que está na minha cabeça dia após dia. Será que essas almas foram para o céu? Ou será que a grande parte foi para o inferno? E a gente, olha que coisa interessante, a igreja de Cristo, parece que ela está tão desligada, parece que estamos vivenciando Mateus capítulo 25, as 10 virgens. A igreja está tão desligada que a igreja está se preocupando apenas com o corpo. A igreja está se preocupando apenas com o número, mas dificilmente eu vejo um líder falar para onde foram essas almas, para onde foram as vidas que foram ceifadas pelo Covid. Eu não vejo ninguém falar sobre isso, porque parece que a igreja está indo em direção à casa do noivo, mas em algum momento a igreja parece que está dormindo. Deus, quem sabe esse vírus não é o arauto de Deus, não é o alerta de Deus que antecede o momento final para que a igreja desperte. Quem sabe não é esse vírus aí, que, usando essa metáfora, quem sabe não é esse vírus aí que está gritando, desperta porque vem o noivo, vamos orar porque vem o noivo. Quem sabe esse é o saculejo de Deus para que a igreja desperte. Quem sabe esse é o saculejo de Deus para que a igreja possa se levantar e despertar e voltar a orar. Você não está percebendo que hoje os próprios crentes fazem chocarrice, irmãos, com um crente que vai para o monte? Os próprios crentes fazem chocarrice com um crente que vai para a vigília. Eu te pergunto, o crente vai para onde? Vai para o bar? Crente vai beber cerveja? Crente vai para a boate? Crente vai para onde? Ou a gente vai estar com a nossa família, vai estar na igreja cultuando o Senhor, fazendo o nosso devocional a Deus, indo para o trabalho, ou então vai buscar a Deus no monte, vai passear para a sua família. Mas parece que é errado, irmão. Parece que é errado, pastor, mas Deus está em todos os lugares. Por isso mesmo, pelo fato de Deus ser onipresente, eu posso buscar Ele aonde eu quiser. Eu não preciso ficar contido dentro do meu quarto. Quem sabe, por exemplo, eu moro dentro do apartamento, eu não posso gritar, eu não posso ficar gritando lá dentro do apartamento, porque os vizinhos vão entender que eu estou clamando ali. Para quem não entende, vai dizer, cala a boca aí que o teu Deus não é surdo, para que o Senhor está gritando? Mas se eu for para o monte, eu posso gritar, lá eu posso clamar, lá eu posso falar alto. Então, pelo amor de Deus, irmãos, a mente dessas pessoas é pequena demais. A mente dessas pessoas parece que quanto mais conhecimento tem, mais burro se torna. Jesus era quem era e orava no monte. Qual é o pecado? Se Deus é onipresente, eu oro onde quiser. Se eu estiver dentro da macumba, eu vou orar, porque não é o lugar, é a presença de Deus que me acompanha. E as pessoas estão aí hoje, irmãos, as pessoas estão aí hoje julgando uns aos outros, mas é como alguém está dizendo aqui nessa live, Deus vai levantar uma geração. Deus vai levantar uma geração, irmãos,
que vai pregar nessa hora final. Deus vai levantar uma geração que vai falar dessa palavra verdadeira nessa hora final, porque o que eu mais observo, olha para cá, eu sei que tem pastores de igreja que não dá mais para eles saírem, não dá para evangelizar, eles vão ter que ficar lá dentro e cuidar do rebanho que chega, cuidar dos que já têm e cuidar daqueles que vão chegar. Mas essa é a minha função, essa quem sabe é a sua função, que é mais novo, sair, pregar o evangelho, ganhar almas. Jesus disse: pregue nos becos, nas vielas, nos valados, pregue para os mudos, para os cegos, para os coxos, aleijados, e forçai eles a entrar na minha casa, para que a minha casa permaneça cheia. Foi Jesus que disse: permaneça cheia. Então a gente sai, prega o evangelho e traz ele para a casa do Senhor para ser cuidado, para ser disciplinado, para ser doutrinado, para ser ensinado, para fazer essa pessoa ser um discípulo. Jesus disse: ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei deles os meus discípulos. Então se ganha, primeiro se ganha, e depois vai ensinando para tornar ele um discípulo de Cristo. É um processo, mas a gente se acostumou, irmãos. A gente se acostumou a ficar dentro da sala, a gente se acostumou a ficar dentro do banco da faculdade e ficar atrás do computador dando uma de mestre, atrás do smartphone dando uma de mestre, atrás do iPhone dando uma de mestre, mas não evangeliza, não ganha almas, não fala de Jesus para ninguém. Sair à rua para eles agora, isso aí se passa longe. Não, agora eu sou um mestre, eu não posso falar. O maior mestre saiu às ruas, o maior mestre ensinava para o povo que sabia. Conhecimento que eu guardo só para mim, isso não é conhecimento vindo do céu, isso é um conhecimento ensoberbecido, apenas para discutir, apenas para mostrar que é o melhor, apenas para mostrar que é o que sabe muito. E aí vem a Bíblia dizendo que o sábio, ele é pego na sua própria sabedoria. Infelizmente, muitos deveriam usar esse dom para abençoar a vida de pessoas, mas pelo contrário, usam para escarnecer de outras pessoas. Eu estava falando isso com um amigo hoje. Se muitos que têm um conhecimento vasto chegassem no canto, chamassem alguém e dissessem: você errou, você não fez direito, você falou errado, você ensinou errado. Essa é a correção do sábio. E a gente anda com o sábio, e sábio a gente se torna. A gente deve aceitar o conselho do sábio, mas ao invés de ensinar, ao invés de ademonstrar, prefere escarnecer, prefere zombar. Então é um conhecimento inchado, é um conhecimento ensoberbecido, é um conhecimento que apenas é para glorificação própria do homem, é o próprio culto ao próprio conhecimento que esses homens fazem. Mas que Deus levante homens cheios do Espírito Santo, que Deus levante mulheres cheias do Espírito Santo para pregar com muita intrepidez nessa hora final, que pregue com muita autoridade nessa hora final. Está na hora de a gente pregar a verdade, falar do evangelho verdadeiro, falar da salvação nessa hora final, falar do arrebatamento nessa hora final, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessas pessoas. Meus irmãos, eu vou dar um conselho para vocês. Nessa hora final, procure botar sua vida no altar, procure consertar sua vida diante de Deus, procure levar uma vida de temor na presença de Deus, porque os dias são maus. A tendência é que não se melhore mais, a tendência é que só se piore, mas em meio a tantas lutas e tantas crises, Deus sempre esteve com a nação. Essa é uma das maiores promessas da Bíblia. Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A gente sabe que os dias são maus, mas aquele que não dorme continua conosco, nos guardando em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu volto amanhã para falar sobre essa outra parte assim que ele me mandar o material, eu vou falar sobre o material que ele me mandou, e ele vai postar nas redes sociais também dele, @pastor Ezequias Silva, lá no Instagram. Ele vai ter uma live daqui a pouco lá, ele vai falar sobre essa live lá em nome do Senhor Jesus. Então, não vamos
não vamos fazer isso, irmãos. É lógico que, pastor, existe falso profeta? Existe. Mas o falso profeta, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe da maldade que ele está criando. O falso profeta, ele inventa, ele fala literalmente algo que Deus não mandou falar. Ele sabe que não é Deus que está mandando, mas ele fala. E ele fala aquilo por maldade, ele fala aquilo por ser mal, ele fala aquilo por ser falso, por ele ser falso. Então, não é só a profecia que é falsa, é ele ser falso. Esse é um falso profeta. Mas no caso do pastor Ezequias, eu conheço ele de perto, sei que é um homem de Deus, e é como eu disse no começo da profecia, não tô, da live, não estou dizendo nem que sim e nem que não. Mas caso venha o material dele, de ele me mostrar lá e mostrar, comprovar literalmente que tanta gente, aconteceu tanta coisa ruim, embora a gente não quer que isso aconteça, mas se aconteceu mesmo, se foi Deus que falou, ele continua sendo homem de Deus, e se não for daquele jeito, quem nunca errou, né? Quem nunca errou, irmãos? Então, a gente tem que botar um pouco a mão na consciência e saber que você que talvez está julgando, você erra tanto quanto quem você julga. Então, às vezes a gente está com a pedra na mão, a gente está aí julgando as pessoas e a gente não sabe quem de fato é aquela pessoa. O mundo está aí, ó, um plano terrível, diabólico, estão querendo transformar nosso Brasil num país comunista a todo custo, mas a igreja está orando. A igreja está orando. Às vezes as pessoas me criticam, né? E falam, né? Pastor, não se mete na relação da política. Não fala sobre política, não, pastor. Sou um homem de Deus. Irmãos, eu não vou deixar de ser um homem de Deus por falar disso. Você está vendo como é que as pessoas têm a mente a mente tão pequena? Quer dizer, enquanto eu estiver falando do Evangelho, eu sou um homem de Deus. Se eu deixar de falar do Evangelho, ou seja, falar de um outro assunto, não deixar de pregar o Evangelho, mas falar de um outro assunto, eu deixarei de ser homem de Deus. Então, não pode, né, irmãos? Então, não pode. Eu não deixo de ser homem de Deus porque eu falo de um assunto da política. E eu, como Deus me deu a oportunidade de rodar esse Brasil todo, e já tive em 16 países, eu sei que a única coisa que é capaz de impedir de eu pregar o Evangelho nesse país é a lei. Então, eu sei que já tem leis em curso que tentam a todo custo parar o Evangelho no nosso país. Só não passou por causa da bancada de evangélicos que tem lá. Pastor, tem defeito? Tem, como qualquer outro ser humano. E a bancada católica, por incrível que pareça, que estão dentro do parlamento e não deixaram leis passarem para prejudicar a igreja. Eu sempre disse isso aqui, vou falar aqui, eu já falei isso no Instagram, eu quero falar aqui, para mim finalizar essa live. Você sabia que existe uma lei de uma deputada que ela quer colocar a pedofilia, ela quer tirar de cima do pedófilo o crime e que ela quer colocar a pedofilia como doença? Você sabia que essa lei, ela quase que passou, ela só não passou por causa dos deputados evangélicos e católicos que estão lá dentro? Você sabia que essa lei só não passou, a lei visa descriminalizar a pedofilia e o pedófilo deve ser tratado como doente. Isso na íntegra quer dizer o quê? Se minha filha estuda e dentro da escola o professor molestar minha filha e ela chegar em casa dizendo que o professor molestou ela, eu não vou poder levar o professor preso, eu não vou poder denunciar ele, levar ele preso. Ele vai ter que ser tirado de dentro da escola e ser levado para dentro do hospital, porque ele não é um criminoso, ele é um doente. Então, isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Então, são leis que a gente está aqui, ó. Às vezes a gente está na internet, brigando um com o outro, falando um do outro, e as leis estão sendo feitas, as leis estão sendo votadas, passadas, e a gente vai esquecendo. E a gente esquece que somos cidadãos, esquece que a gente come, esquece que a gente precisa comer, vestir. Muita gente que hoje que está dentro de casa aí, enquanto está tendo dinheiro, não tá achando bom, né? Está achando bom ficar dentro de casa, ficar vendo Netflix,
né? Mas as contas não param de chegar, você pode observar, as contas não param de chegar. Se você não pagar a sua conta de luz, a fornecedora de energia vai cortar a sua luz. Se você não pagar a sua conta d'água, a fornecedora de água vai cortar a sua água. Se você acabar seu botijão de gás, você não vai ter dinheiro para fazer sua comida. Você, se acabar sua dispensa, quem é que vai te alimentar? O governo? O seu prefeito? Isso é um passo para o comunismo no nosso país, irmãos. Não aceite. Você não precisa de esmola. Você não precisa ficar vivendo de cesta básica de governo nenhum. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar e do suor do nosso rosto a gente vai comer o pão. Então, não aceite em nome do Senhor Jesus. Querem nos escravizar. Quebraram a Argentina, quebraram a Venezuela. Os venezuelanos estão brigando por comida. Tudo começou gradativamente e foram deixando. Quando o povo se cala, os governantes escravizam esse povo. Mas a Constituição Federal diz que todo poder emana do povo e pelo povo. Nós somos o supremo poder. Então, nós temos que nos manifestar pacificamente, ordeiramente, sem desordem, sem quebrar nada, mas temos que adquirir os nossos direitos, tomar posse dos nossos direitos como cidadão que somos nessa terra. Quando as coisas começarem a acabar, quando você sentir falta do alimento, aí você vai ver que o fique em casa. Eu sei que essa doença é terrível, mas temos que achar solução para que possamos continuar trabalhando, trazendo o pão de cada dia e também com todos os requisitos que merece a segurança da nossa saúde e das pessoas que estão próximo de nós, como máscara, álcool em gel, distanciamento, mas não podemos deixar de trabalhar. Eu sou a favor do trabalho, o trabalho dignifica as pessoas. Eu acredito o seguinte, eu acho que essa seria a melhor saída. Quem pode ficar em casa, quem tem condição financeira, quem tem condição de ficar 1 ano e não vai ter problema nenhum até essa pandemia passar, fique em casa, irmãos. Fique em casa, mas quem não consegue, quem não tem o que comer, que talvez é um trabalhador informal, que não tem carteira assinada, que não vai ganhar seu dinheiro no final do mês se não for trabalhar, esse sim precisa ter toda a proteção, a máscara, todos os cuidados necessários, álcool em gel, e aí sim ele precisa trabalhar, porque quem tem fome tem pressa. Então, eu acho que daqui a pouco o que vai mais matar os brasileiros no nosso país não será o vírus, será a fome. Ou a gente ora, ou a gente se posiciona, ou vai ser tarde demais. Muitos que estão no governo hoje não podem falar o que eu estou falando aqui, porque fere a Constituição, né? Fere alguns princípios de ética, né? Por serem governantes, vão ferir. Mas eu posso falar, porque eu faço parte do povo, eu sou o povo, você é o povo. Então, vamos buscar a orientação. Eu tenho estudado, irmãos, eu estudo há mais de 3 anos. Às vezes, eu estou ali vendo eu estou vendo a Câmara dos Deputados, eu estou vendo o Senado, eu estou vendo o que acontece no Planalto, eu fico na televisão, eu fico observando porque, para quando eu abrir a boca, eu falar por conhecimento de causa, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos ter cuidado, vamos nos posicionar, porque, mataram aí já um policial, já estão batendo nos trabalhadores, as pessoas estão querendo trabalhar e, infelizmente, eu tenho um apreço pela polícia, mas o que a polícia está fazendo agora, mesmo cumprindo ordens, não se pode fazer, não se pode bater num trabalhador. Eu acho que se houve um desacato, então prenda, está preso por desacato à autoridade, prenda, mas eu acho que não se deve bater na cara de um trabalhador, na cara de um pai de família, porque imagine, você trabalha a semana toda e de repente você sai à rua e alguém manda você ir para casa. É algo novo, irmãos, é algo novo para todo mundo. Eu sei que está todo mundo com nervo à flor da pele, mas eu acho que algumas coisas têm que ser levadas em consideração. O melhor, querendo voltar à vida normal. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de paciência. Não deve, de fato, ter essa violência. Estão prendendo trabalhadores. Aí eu falo uma coisa para os irmãos, olha para cá, eu já fui do crime, e
E de repente pode ter até alguém aqui que está preso, está me vendo, mas eu não tenho nenhum medo de falar isso, porque até quem está do lado errado sabe o que é certo. Então eu vou falar. Vocês estão vendo que, olha que coisa, olha que tanta incoerência que tem aí. Um ministro do STF mandou soltar os encarcerados, presos de menor potencial, mandou soltar eles porque tem um risco muito grande de Covid, deles pegarem Covid. Aí você, olha que coisa interessante, mandou soltar eles, mas mandou prender um cidadão de bem que está andando na rua, que está num local público. Eu não entendo, se mandou soltar quem está preso, que cometeu um crime por causa do Covid, mandou ficar dentro de casa, na prisão domiciliar, e está prendendo o cidadão porque está andando na rua. Então, tem algo muito errado acontecendo no nosso país. Tem algo muito estranho em andamento. E eu não sei se vocês, como crente ou como não crente, estão percebendo como está acontecendo algo no nosso país. Acredite, ore muito pela nossa nação, porque há um principado que não quer soltar Brasília. Há um principado que não quer sair dali. O principado domina governos, o principado domina os lugares mais importantes de uma nação. Eles não querem sair e largar o Brasil. É por isso que eu digo, tem gente que está vendo essa guerra que está acontecendo no nosso país, mas a igreja precisa entrar nessa guerra. A igreja precisa entrar, porque essa guerra ela só vai ser vencida no mundo físico quando nós orarmos no mundo espiritual. Enquanto Moisés orava por Josué, Josué prevalecia naquela batalha. Quando as mãos de Moisés cansavam, os inimigos prevaleciam contra Josué. Então você observa que quando o Arão segurou as mãos de Moisés até o pôr do sol, a Bíblia diz o quê? Que Josué venceu aquela batalha. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que aquela batalha, para ser vencida no mundo físico, ela primeiro foi vencida no mundo espiritual. A igreja precisa clamar, a igreja precisa pôr o joelho no chão e orarmos por essa nação, orarmos pelos nossos governantes, para que o Espírito de Deus entre na mente dos senadores, dos parlamentares, dos ministros do STF, do presidente da República, das autoridades. A gente precisa orar para pedir que Deus intervenha, e Deus pode mudar. Você observa que Deus só livrou Israel quando Israel se arrependeu e clamou. 430 anos, Deus falou para Moisés: eu desci para livrar o meu povo, porque eu ouvi o clamor deles. Então, quando há arrependimento, quando há oração, Deus muda o cativeiro de uma nação. A gente, às vezes, estamos vivendo o que estamos vivendo no nosso país, talvez não é porque as profecias estão se cumprindo só não, é porque a igreja está dispersa. A igreja precisa ser apertada para que a igreja desperte e a igreja clame e Deus venha fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa também abrir os olhos concernente a isso. Eu acho que se eu não me posicionar, pode ter certeza do que eu estou te falando aqui, se eu não falar da política hoje, a orientar vocês, eu e você será privado de falar da política amanhã. Então, é só a gente ter a mão na consciência. Olha que coisa interessante. Existem coisas que Deus vai fazer através de mim. Existem coisas que Deus vai fazer por soberania, porque Ele é soberano. Ele não vai precisar de mim para fazer. Mas tem coisas que Deus quer contar conosco também. Porque você vai ver que leis que foram impetradas na Coreia do Norte, que praticamente o evangelho lá só é pregado por supervisão de policiais dentro dos templos, dentro dos cultos. Você acha que Deus permitiu por quê? Porque o povo, irmãos, o povo naquele período já não tinha mais como falar. A lei já estava decretada, leis em cima de leis decretadas. Votação no parlamento e sancionada pelo presidente. Então, a lei calou praticamente a igreja. Você sabia que na Coreia comunista, você sabia que lá só pode pregar o que o governo deixa? Não é mais o que eles querem?
É o que eu estou te falando, se a gente não vigiar, e as pessoas dizem assim, pastor, mas Deus está no controle. Deus continua no controle de tudo, mas tem coisas que nós é que vamos fazer. Deus vai nos dar força e vamos fazer. Você quer ver uma coisa? Os muros de Jerusalém, mais de 90 anos lá, ninguém restaurava os muros de Jerusalém, desde quando Nabucodonosor destruiu. Aí pega um judeu que não nasceu na Babilônia, que é Neemias, não nasceu na Babilônia, mas quando o seu irmão chega na fortaleza de Suzã, conta como está os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém destruída. Um judeu que não nasceu em Jerusalém, a Bíblia vai dizer o quê? Que ele vai se comover e vai orar a Deus durante 4 meses. E o Senhor, através da boca de Artaxerxes, vai permitir que ele vá até a sua cidade e construa os muros e restaure as portas. Ou seja, ninguém fez. Deus não foi lá e reconstruiu o muro. Deus não foi lá e restaurou as portas pelo seu poder, embora tenha poder para isso. Mas precisou um homem se mover de íntima compaixão e falar, Deus, me dá condição de voltar, de ir a Jerusalém e restaurar aqueles muros. Então, tem coisas que Deus vai fazer através das nossas ações. Tem coisas que Deus vai fazer através daquilo que nós agimos. Se nós ficarmos paralisados, de braço cruzado, não adianta orar muito se nós não agimos. Oração é orar e ação. Ora e age. Ora e age. Isso é oração. A gente precisa fazer desta forma, orar e agir. É isso que a gente precisa falar em nome do Senhor Jesus nessa hora final. Amém? Em relação à profecia, já disse para os irmãos aqui, a gente vai comentar um pouco mais amanhã. Ele disse que vai me dar um material, que falou com os repórteres. De repente, irmãos, eu nem sei se vou entrar mais nesse mérito aqui. Eu já falei da pessoa que eu conheço, da profecia, os irmãos ficam aí e avaliem da forma que acharem melhor. Mas estou falando da pessoa dele eu conheço e eu sei quem é. Não é um homem mau caráter, não é um falso profeta. Se errou, pode errar como eu e você, amém? Eu e você também estamos fadados a errar e acredito que nem por isso você vai ser um falso profeta, né? Olha lá, o varão está dizendo aqui, ó, eu sei como é na Coreia do Norte, trabalhei 22 anos com as portas abertas e a igreja é perseguida e é daí para pior. Então é assim, ó, tá aí. Então tem pessoas que estão nos ouvindo aí agora aí, que estão acompanhando essa live aí, e a gente está vendo que só a lei é capaz de escravizar o nosso país. Eu fico muito abismado ainda com os crentes que dizem, eu não sei se eles fazem por maldade ou fazem por falta de conhecimento, quando eles dizem que religião e política não se misturam. Eu disse para um pastor amigo meu aqui ontem, e vou falar aqui agora nessa live, eu acho que a política não deve entrar dentro da igreja, mas eu acho que a igreja deve entrar na política. Ou seja, se a política entrar dentro da igreja, a política influencia a igreja. Mas se a igreja entrar na política, a igreja influencia a política. Então, nós temos poder de causar a influência aonde nós chegarmos. A gente é sal para salgar os lugares que a gente chega lá e faz a diferença em nome do Senhor Jesus. E vou dizer mais para os irmãos, lugar não corrompe homem, irmãos, não corrompe. As pessoas falam assim, quando vê as pessoas num lugar, elas sempre assimilam o lugar à pessoa, né? Jesus andava no meio os pecadores andavam com Jesus andava no meio deles, mas Jesus não pecava. Daniel viveu na Babilônia, mas não se corrompeu na Babilônia. José viveu até morrer no Egito, mas não se corrompeu com os manjares do Egito, com as ofertas do Egito, continuou sendo crente. Servia a Faraó, mas acima de tudo, servia a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego serviam a Nabucodonosor, mas quando aquele decreto absurdo de adorar a sua estátua e prestar culto e virem para a consagração para adorar aquela estátua, a hora que aquele decreto feriu seus princípios cristãos, eles de imediato abriram mão dos cargos, preferiu perder a vida do que negociar o seu caráter cristão adorando aquela estátua. Então, você pode estar em qualquer lugar, deixe quem quiser te julgar. Lugar
não faz você, mas você faz o lugar que você se encontra. O rei dos reis, Nabucodonosor, Davi disse assim, Daniel disse para ele, tu é rei de reis, mas Jesus não é rei de reis, Jesus é rei dos reis. Então, o rei dos reis veio a essa terra, nasceu numa manjedoura, e eu te falo para você, se você for a Jerusalém, você não vai querer conhecer Jesus por causa da manjedoura, você vai querer conhecer a manjedoura por causa de Jesus. Então, não é um lugar que faz você, é você que faz o lugar aonde você se encontra. Então, é isso que a gente tem que ser. Você pode estar no meio de gente trevas, mas você tem que ser luz. Você pode estar no meio de gente que está cometendo pecado, mas você não precisa fazer isso. Você pode estar no meio de gente que está ali cheirando, mas quem sabe eles estão ali por causa da droga, mas você está ali por um propósito. Você pode estar no meio de gente que rouba, eles estão ali por causa do dinheiro, você está ali por causa de um propósito. Então, não é o lugar, é o propósito, é a pessoa, é você. Então fique em paz, fica tranquilo, você sabe quem você é. É por isso que Deus tem colocado gente que está nessa live aqui, ó, gente que está nessa live me olhando, é por isso que tem gente que está chegando em lugares que nunca imaginou, porque Deus te conhece por dentro, Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua estrutura e sabe o que você suporta. Você acha, olha aqui para o trovão, você acha que Deus provaria Jó daquela maneira, sem saber que Jó estaria preparado para aquela prova? Deus não é pego de surpresa, Deus sabe quem você é, Deus sabe o que você suporta, Deus sabe o que você pode ter, Deus sabe até onde tu pode chegar, Deus sabe aonde Ele pode colocar você. Então fica tranquilo, não se desespere, deixa quem quiser falar. Existem lugares, olha isso aqui, e nunca esqueça do que eu vou te falar aqui agora. Nunca esqueça. Eu quero que você não esqueça dessa frase. Eu quero que você pegue esse trechinho do vídeo. Esse trechinho do vídeo aqui. Eu quero que você espalhe isso para alguém, o que eu vou falar aqui agora. Olha para mim. Sadraque, Misael, Azarias e Ananias, e Daniel e Ezequiel foram para a Babilônia. Foram levados por Nabucodonosor, eram um dos homens mais sábios que existiam em Jerusalém, só os nobres, só os príncipes de Israel. Era isso que Nabucodonosor queria para levar eles para serem instruídos na cultura babilônica, né? na cultura da Babilônia, na linguagem da Babilônia, e se alimentaria com o melhor daquilo que o rei comia, eles também comeriam, e seria instruído na cultura caldeia. Então, Daniel foi e propôs no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei, nem com aquilo que ele servia. Agora, olha para cá. Daniel foi levado para lá de forma inocente. Por quê? Daqueles 10.000 que foram levados na primeira leva, 9.995 eram desobedientes, estavam na desobediência, serviam a Deus de vida dupla, na contramão. Mas aqueles 5, eles eram fiéis a Deus em Jerusalém. Eram homens que serviam a Deus de verdade, que serviam a Deus com inteireza de coração, com integridade, com pureza, mas mesmo assim foram levados para a Babilônia. Aí uma pergunta, olha para cá, isso aqui eu quero que você guarde. Uma pergunta, racionalmente falando, pela nossa razão agora, se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para Daniel naquele momento, você quer sair daqui de Jerusalém e ir para a Babilônia? Você quer sair daqui, Daniel? Você quer sair daqui, Misael? Você quer sair daqui, Azarias? Você quer sair daqui, Ananias? Você quer sair daqui, Ezequiel, e ir para a Babilônia? Eu tenho certeza que os 5 seriam uníssonos e diriam, nós não queremos sair daqui. Agora, isso aqui eu quero que você guarde. Eles não queriam sair, humanamente falando, eles não queriam sair de Jerusalém para ir para a Babilônia. Mas eu quero que você guarde isso. Nem todo lugar que eu não quero ir, às vezes o lugar que eu não quero ir, Deus quer me colocar. Existem lugares que você não quer estar, mas Deus quer que você esteja. Existe local que você não se vê lá, que você não quer ir lá, mas Deus quer colocar você lá, porque Deus sabe que você está preparado. Aonde Ele colocar você, você vai estar preparado para fazer a diferença. Então, tem gente que está nessa live aqui me olhando, dizendo, eu não queria estar aqui, eu não queria vir para cá, mas nem sempre, quando Deus tem um propósito conosco, a gente vai estar aonde quer, a gente vai estar aonde Deus quer que nós estejamos. Guarda essa palavra aí, em nome do Senhor Jesus, leva isso aqui é uma pérola. Nem todo lugar
que mesmo eu não querendo estar, às vezes é o local que Deus quer me colocar. Às vezes eu não quero, mas Deus quer que eu esteja lá. Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus, fazer a diferença. Aonde quer que Deus nos coloque, a gente vai fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser sal, Deus nos chamou para ser luz. Luz no meio de luz, é fácil ser luz. Quero ver ser luz no meio das trevas. É ali que a luz tem que resplandecer, é no meio das trevas. Aonde está faltando sabor, é ali que eu e você temos que chegar como sal e fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Não fuja da responsabilidade. Tudo quanto vier às tuas mãos, realiza conforme as tuas forças. Agora olha para cá que eu finalizo a mensagem. Alguém conhecia Daniel igual conheceu na Babilônia? Não. Daniel era só um príncipe, mas na Babilônia se tornou governador. Quem era Misael, Azarias e Ananias? Era só um homem culto, os homens cultos com sabedoria, mas nada além do que isso. Chegou na Babilônia, se tornou governador. Às vezes, você não será reconhecido aonde mora, mas se você entender aonde Deus quer te colocar, Deus tem gente, olha para cá, não viram Daniel de novo, mas ouviram falar do nome dele. Tem gente que vai chegar um momento da sua vida que não vão te ver pessoalmente, mas vão ouvir falar do seu nome. Porque você vai estar um pouco distante, você vai estar exercendo um propósito de Deus, e mesmo não te vendo, mas vão ouvir falar do seu nome e o que Deus está fazendo através da sua vida. Esteja preparado, se prepare, porque coisas grandes, coisas maiores estão por vir. Se prepare para a trombeta, se prepare para o propósito, se prepare para o chamado, se prepare para onde Deus quer te colocar. Seja íntegro, seja sincero, glorifique a Deus, e aonde Deus te colocar, você vai ver que através de você o nome do Senhor será glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês nessa live. Deus abençoe a vida de todos os ouvintes que estiveram conosco aqui nessa live. Uma presença poderosa, eu senti a presença de Jesus aqui, e eu vou falar para vocês, eu gosto de estar pregando a palavra do Senhor Jesus. Eu não queria nem estar falando muito sobre isso, mas como é um amigo meu, eu quis me posicionar, e que Deus te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus, e se for possível, eu volto de novo amanhã para a gente pregar a palavra aqui com mais força, cantar, adorar o Senhor, servir a Ele na beleza de sua santidade, em nome do Senhor Jesus. Fica firme, irmão. Você que está nessa live aí, não entra em desespero, não. Não entra, não. Eu estou te falando por conhecimento de causa. Não adianta ficar com medo, ficar gritando. Grito não muda nada. Medo não muda nada, mas a sua fé muda, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar orando. O medo abaixa a tua imunidade. Se o medo tem o poder, é comprovado cientificamente que o medo abaixa a imunidade de alguém. Aí pega aí, se o medo tem o poder de abaixar a tua imunidade, creio eu, que se você tiver fé, ela vai aumentar a sua imunidade em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe. Vamos orar em nome do Senhor Jesus pela vida das pessoas que estão aqui, pedindo a Deus para te guardar, para te abençoar e para estender a mão sobre vocês, sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença estamos, ó Deus, abençoe a vida dos teus filhos, abençoe a vida das pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, até agora nessa live, abençoe a vida delas, Senhor, guarde, ó Deus amado, elas dessa pandemia, livra de toda doença, da enfermidade, visita suas dispensas, visita seu local de trabalho, visita a sua saúde, visita os casamentos, os familiares, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa todos os ouvintes que estão conosco nessa live, que eles sejam restaurados, curados da depressão, curados de qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Ó Deus, toma os doentes nas tuas mãos que estão internados, encarcerados, toma todos nas tuas mãos, Senhor. Liberta da prostituição, do tráfico, do crack, da cocaína, da maconha, do crime, ó Deus amado, da vida errada. Em nome do Senhor Jesus, nos guarda e nos livra de todo mal até o dia da tua volta ou da nossa partida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês aí, para a glória do nome do Senhor. E se Deus permitir, a gente volta amanhã
também em nome de Jesus, falando um pouco mais da palavra do nosso Deus. Compartilhe essa live aí, abençoe essa live, abençoa alguma pessoa com essa live, como você foi abençoado por essas palavras, receber orientação da parte de Deus. Irmãos, a minha mente tem amadurecido muito, Deus tem tratado muito comigo também, na minha mente, acerca de algumas coisas, e aquilo que Deus tem me passado, eu tenho procurado passar para a igreja, né? Deus abençoe, continue cuidando da sua família, dos seus filhos. Eu quero dar um conselho para os irmãos aí, irmãos. A internet é bom para nos manter informados, mas eu vou dizer uma coisa para você, não perca muito tempo, não, mexendo no Instagram, mexendo no Twitter, no YouTube. Tem um tempo para todas as coisas, mas fica com seus filhos, fica com a sua esposa, fica com seu marido, dê atenção para eles. Sua família é a sua base. Na hora que as coisas estão desmoronando, é eles que estarão com você. Não é YouTube, não é Instagram, é a sua família, é o palpável, é o que a gente vê, é o que a gente pega, é o que a gente toca. Então, cuida deles, valoriza eles e, acima de tudo, valoriza o teu Deus, ame o teu Deus, sirva o teu Deus, busca o teu Deus. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Um grande abraço e não esqueça de orar pela vida do pastor Júnior Trovão e pela minha família, em nome de Jesus. Um grande abraço.